Durante o ensino médio, algumas teorias atômicas são estudadas. Em ordem cronológica são teoria de Dalton, de Thomson, de Rutherford e de Bohr. A teoria atômica de Dalton propõe que toda matéria, tudo que existe no universo, é composto por átomos, que são minúsculas partículas esféricas, indivisíveis, indestrutíveis e sem carga elétrica. Então, essa foi uma teoria mais simples, né, que propunha que tudo que existe no universo todo é formado por minúsculas esferas. Essas minúsculas esferas, elas se combinavam para formar os compostos. E cada elemento químico, ele possuía certas características que era comum a todos os átomos desse elemento. O modelo atômico de Dalton é conhecido como modelo de bola de bilhar, porque, de acordo com Dalton, toda a matéria era formada por átomos e esses átomos são semelhantes a pequenas esferas parecidas com bolas de bilhar. Já no modelo atômico de Thomson, ele propõe que a matéria é formada por átomos que são esféricos, porém eles são semelhantes a um pudim de passas. O pudim de passas não é muito conhecido aqui no Brasil, mas ele tem mais ou menos esse formato. Poderia ser associado aqui no Brasil a um chocotone, porque tem uma massa e tem as gotinhas de chocolate espalhadas pela massa toda. O átomo é esférico e ele tem uma massa positiva e partículas negativas distribuídas uniformemente por essa massa. Então, ele já começou a propor que o átomo não era mais indivisível, porque ele tinha uma massa positiva e tinha partículas negativas. Isso quer dizer que o átomo já não era todo inteiro igual, né? Além disso, isso já começou a sugerir que a matéria possuía um caráter elétrico, né? Tinha carga positiva, carga negativa. De acordo com Rutherford, o átomo ele era semelhante ao nosso sistema solar. Possuía um núcleo positivo e elétrons se movendo ao redor desse núcleo em órbitas circulares. Então, de acordo com Rutherford, o núcleo seria semelhante ao Sol, né, porque fica no meio e tem um formato esférico. E os elétrons seriam semelhantes aos planetas do sistema solar, porque se moviam ao redor desse núcleo. Então, de acordo com Rutherford, o átomo ele possuía um grande espaço vazio entre o núcleo e os elétrons. A região que os elétrons ficam ao redor do núcleo, se movendo, é chamada de eletrosfera. E entre o núcleo e a eletrosfera existia um grande espaço vazio, porque o núcleo ele era minúsculo e possuía quase toda a massa do átomo, e ele era muito pequeno em relação ao tamanho da eletrosfera. Isso quer dizer que entre o núcleo e a eletrosfera tinha um grande espaço vazio. Além disso, os elétrons eles ficavam ao redor do núcleo em camadas eletrônicas. Então, essas camadas foram chamadas de camada K, L, M, N e assim por diante. Então, quanto mais elétrons o átomo tinha, mais camadas estavam ocupadas. Esse modelo atômico de Rutherford, então, ele sugeria também que o átomo também não era mais indivisível, porque ele tinha uma parte positiva e uma parte negativa. Os prótons são partículas subatômicas que têm carga positiva e os nêutrons são partículas subatômicas que não têm carga. Então, partícula subatômica é uma partícula que forma o átomo, certo? Então, prótons, eles têm carga positiva, nêutrons não têm carga e elétrons têm carga negativa. Isso quer dizer que o núcleo era positivo e os elétrons
era a parte negativa do átomo. Ele tinha uma certa falha. Se a gente pensar de acordo com a física clássica, o núcleo sendo positivo, os elétrons sendo negativos, isso tenderia a acontecer o seguinte: os elétrons seriam atraídos pelo núcleo e se chocariam com o núcleo, né? Então a matéria entraria em colapso. Então, para corrigir esse problema da teoria de Rutherford, Bohr propôs uma nova teoria, que é uma adaptação da teoria atômica de Rutherford, que é um assunto que eu já falei num vídeo anterior, que vai estar aqui na letrinha aí.